a partir de 2025. Esse benefício vai ajudar mais de 700 mil motociclistas. E o paranaense comemora. O Paraná se consolidou como a quarta maior economia do Brasil. E também como a maior do sul do país. O Paraná arrasa, né? E tem mais. A restauração em concreto da BR-C-280 entre Palmas e Clevelândia já atingiu 83% de execução. São 45 quilômetros de estrada entre os dois municípios. E a conclusão está prevista ainda para 2024. É um mega investimento. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida. CYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 12:02. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia! Abrindo caminhos para mais uma quarta-feira, hoje é dia 27 de novembro de 2024 e estamos aqui sintonizados na Pura Vida Acontecendo, que já é o nosso encontro, o nosso oráculo semanal de todas as quartas ao meio-dia. Estamos aqui na radiocultura.art, conectados também no Instagram, no YouTube e nas ondas do rádio. Então, para quem está chegando agora, eu sou a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa. E todas as semanas eu estou aqui com você compartilhando o que eu gosto de carinhosamente chamar de oráculo semanal, mas vai muito além da astrologia e do tarô, porque sempre temos novidades quenturas para refletir, insights que vão nos trazendo percepções atemporais. E hoje a gente está aqui na quarta-feira, como todas as semanas, já refletindo sobre os dias que passaram, que traz uma reflexão englobando os dias do dia 25 ao dia 30 de novembro. Então, para você que está chegando agora, sintonizado pela rádio, ou pelo YouTube, ou pelo Instagram, saiba que sempre na última quarta-feira do mês, nós abrimos espaço para, através do Instagram, você trazer as suas perguntas, o Instagram, @VanessaPanambi, que depois fica compartilhado também no @radiocultura.art. Quais perguntas? Perguntas para o nosso baralho, o nosso oráculo. Então, sempre na última quarta-feira do mês, eu abro esse espaço para que você faça uma pergunta ao oráculo. Então, sintam-se convidados para acompanhar este oráculo que vai englobar, então, essa semana do dia 25 a 30 de novembro. É o nosso último oráculo do mês, já abrindo caminhos para dezembro. E assim a gente vai sentindo aquele movimento mais do que natural de intensificações de final de ano. E a parte mais legal de temas astrológicos é que aquilo que acontece repetidamente e sem tanta profundidade, por mais natural que seja, acaba virando meme. E não é diferente com o tema Mercúrio retrógrado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é então esse Mercúrio retrógrado, que retrogradou, que fez este movimento no dia 25 e fica ali até dia 15 de dezembro. Eu gosto de falar que a parte interessante de se tornar meme, assuntos complexos, é porque o humor sempre salva. O bom humor sempre salva. E de alguma forma vai aproximando as pessoas de assuntos muito complexos. A parte chata, é claro, que a gente fica olhando para situações de forma extremamente superficial e perdendo
muito das informações que estão associadas, mas o universo é tão interessante que até mesmo quando as pessoas fazem os seus memes com Mercúrio retrógrado, mesmo quem não saiba o que significa, de certa forma já pode ter ouvido falar, passando aí pelas redes sociais da vida, de certa forma, até mesmo aquilo que é, entre aspas, sem querer, acaba levando a oportunidade da gente trazer uma reflexão. O desafio é não responsabilizar os ciclos naturais, tanto da nossa natureza terrena, quanto da nossa natureza estelar, do nosso céu, das energias pelas quais atuam visivelmente. O negócio é a gente não responsabilizar as nossas situações pelas quais o mundo, o cosmos, se organiza. Então, cá para nós, olha que interessante, Mercúrio é um planeta que está associado à comunicação. E essa força que de alguma forma mobiliza o assunto Mercúrio retrógrado é muito mercurial, porque traz essa questão da risada, do bom humor, da leveza, de fazer os seus movimentos de forma assim bem superficial, de novo é a palavra, porque é um leva e traz, né? Alguém ouviu falar, alguém replica, alguém faz uma piada com aquilo, e aí a história é que sempre que a gente tem Mercúrio retrógrado, se alguma coisa quebra, se algum atraso acontece, se alguma situação se revela confusa, se acontece algum mal-entendido, é porque Mercúrio está retrógrado. Sim e não, porque é mais complexo do que isso. Então é comum a gente ouvir em tempos de Mercúrio retrógrado a mesma ladainha de desinformação que, de alguma forma, toda a programação astrológica acaba sendo subjugada nesse lugar de desinformação. E não só, se a gente parar para trazer realmente essa questão da energia de Mercúrio como uma forma da gente rever as informações que nós consumimos, que nós absorvemos, podem perceber que quanto mais autoconhecimento esteja envolvido, quanto mais temas profundos estejam envolvidos, é muito mais fácil, é muito mais acessível essa desinformação contraproducente agir, porque não é do interesse de tantas pessoas assim que a gente tenha essas informações, esteja consciente nos movimentos, se autorresponsabilizando e cuidando da nossa vida com essa perspectiva de que tudo é cíclico. Então, vamos usar esse tema hoje para se orientar, para orientar o processo dessa semana, criando uma perspectiva para o início de dezembro. Todas as nossas preparações e fechamentos estão interligadas com esses movimentos cíclicos. Então, quando a gente olha para essa desmistificação de alguns pontos em relação ao tema de Mercúrio retrógrado, primeiro a gente entende o seguinte: nenhum movimento, seja ele direto ou retrógrado no céu dos planetas, ele acontece de forma isolada e interage com a gente tão de forma direta e individual. Então, se Mercúrio rege a comunicação e nos influencia por energia, por vibração, por ressonância, essas dinâmicas de idas e vindas de informação por aqui são particularmente importantes. Gosto também de associar Mercúrio com a nossa mente inferior, ou seja, os nossos pensamentos, aquilo que de alguma forma fica assim na altura da nossa cabeça, permeando aquilo que a gente pensa, aquele leve traz de informação do externo para o interno, aquilo que a gente emite. Então esse campo, principalmente nessa era em que a gente vive da informação, da tecnologia, ele pode muitas vezes se sobrecarregar. E a gente fala bastante sobre isso aqui no Oráculo, né? De prestar atenção se você está cansado de fato pela rotina,
por situações que estão demandando externamente, ou é o jeito que você está vivendo elas dentro da sua cabeça, a forma como você pensa as coisas, é a forma como você dialoga com você mesma. Então, quando a gente fala, voltando aqui a esse tema de Mercúrio retrógrado, quando a gente fala sobre o planeta estar retrógrado, a gente se refere a uma perspectiva ilusória do ponto de vista da Terra. Porque parece que o planeta Mercúrio está caminhando para trás para quem olha da perspectiva da Terra, mas na verdade ele só mudou a sua velocidade e a Terra continua no seu mesmo processo. Então esse movimento de uma velocidade mais lenta, essa diferença de velocidade, ela acontece 3 vezes por ano. Cada vez que acontece são 3 semanas. Então, assim, é bem natural que isso esteja, assim como tem outros planetas mais lentos que também têm a sua retrogradação e outros mais velozes, assim como Marte vai entrar em retrogradação em dezembro, acontece que tem situações e eventos que acabam caindo na boca das pessoas de uma forma muito mais fácil de utilizar esse humor e essa superficialidade. Então, por mais que isso esteja sempre acontecendo, assim como tem inúmeras situações no mundo, no planeta, que estão sempre acontecendo, cada vez que as situações e pessoas se organizam para falar daquele tema, todo mundo se distrai junto. Então, tem uma série de coisas que a gente sabe que desde que o mundo é mundo, acontece. Mas ainda assim, quando sai num jornal, quando vira uma situação para ser falada por muito tempo, quando nas redes sociais só se fala daquilo, o que acontece? A tua frequência mercurial, a tua onda de pensamento, ela fica conectada com aquilo, com aquele assunto o tempo inteiro, a ponto de te sobrecarregar, de precisar usar a energia do seu corpo, a sua energia emocional, para que você possa sustentar aquele pêndulo daquele assunto. Então, esse é um grande cuidado para a gente ter com esses temas. Só que a gente entendendo também que o movimento físico dos planetas é diferente do movimento que a gente sente, como essa frequência nos chega, é importante a gente fazer as correspondências desses ciclos astrológicos com a parte simbólica que de fato nos cabe. Então, como no campo simbólico tudo nos interessa, tudo é pura vida acontecendo, a gente também vai entender que se Mercúrio fica retrógrado do dia 25 de novembro, ou seja, já está desde o dia 25, e vai até dia 15 de dezembro, trazendo simbolicamente essa percepção de opa, peraí, eu gosto de fazer o opa, peraí, para que todos façam esse opa, peraí juntos. Vamos fazer uma reflexão de entender o que eu estou pensando, o que eu estou consumindo, por que eu acredito que as coisas precisem ser assim, principalmente nesse padrão de correria de final de ano. Temos prazos, temos coisas para resolver, todo mundo tem as suas situações para elaborar, para poder tirar aquela porção de férias ou aquela porção de recesso, para poder ter aquele dinheiro no final do ano, para poder investir naquela viagem, naqueles presentes, naquelas dinâmicas. Mas e depois? No próximo mês, nas próximas semanas, como é que vai voltar a viver? Como é que vai retomar, o que vai querer criar de perspectiva para 2025? Porque tudo isso, na verdade, é atemporal. Entra ano, sai ano, e a gente, quando vai pensando nas situações de forma superficiais e temporárias, a gente não consegue perceber mudança da pura vida acontecendo, porque as nossas estratégias são muito limitadas quando a gente pensa apenas em fazer e acontecer e chegar até determinado ponto A ou B, resolver esta ou esta situação, sem se conhecer para saber qual é o desafio, por que essa situação se repete. Você precisa fazer o que todo mundo faz? Ou por que você não faz de outro jeito?
Então, o Mercúrio retrógrado aqui vai trazer essa apuração de reflexões, de olhar realmente para aquela última revisão, como é que foi 2024, enquanto ainda estamos nessa linha do tempo. Na qualidade de Sagitário, que é onde esse Mercúrio retrograda, ele vai pedir para que a gente dê aquele conferes no que a gente acredita. Imaginar realmente que simbolicamente estamos segurando durante essa temporada um arco e uma flecha tensionados, para que a gente faça aquele movimento de respirar. E agora eu vou procurar o foco, o meu foco, aonde eu quero lançar essa flecha. E lembre-se que a gente está falando em termos simbólicos, mas muitas vezes isso vai corresponder a uma necessidade de tomar uma decisão que não é impulsiva, já vem sendo refletida e pensada ao longo do ano, mas que de repente, não mais que de repente, a gente percebe que tem exatamente o tempo, o espaço e os recursos para dar aquela última virada de chave nesse final de ano. Então, dar espaço para o imprevisível enquanto você está ali mirando, focando naquilo que você quer acertar, naquilo que você ainda tem chances de transformar, porque o tempo não para, só que a gente precisa estar com as nossas crenças bem conscientes. Se você ainda não acredita que você vai conseguir ainda esse ano realizar algo que durante o ano inteiro você gostaria de ter realizado e não realizou, essa é a hora de você colocar toda a sua energia para eliminar toda e qualquer distração e questionar por que você acredita no que você acredita. Verificar as informações que chegam até você, verificar informações de diversas formas, desde as informações que você pode verificar através de um livro, através de algo que chega até você, através de uma notícia, de um oráculo que você abre. Verifique essas informações, para daí então fazer essas revisões, porque a gente inevitavelmente lida com prazos no final do ano, por mais que a gente queira ou não lidar com esses prazos, inevitavelmente temos que fazer algum tipo de pausa ou de acelerar uma reorganização para atender demandas também que tem a ver com as festividades que acontecem. A gente tem viagens, tem planejamentos, tem que perceber também que nada disso está completamente no nosso controle, que os imprevistos vão fazer parte, mas a gente se prepara internamente para vivenciar e experienciar essas situações sem que seja aquela loucura tão desgastante. Sim, é possível, tá em tempo da gente rever se é isso mesmo que a gente quer para o final do ano, se é esse planejamento, se tem alguma coisa que está precisando ser olhada de novo, conferir datas, conferir horários, ver se uma coisa não vai bater com a outra. Então já vamos pensando aí nessas revisões e vamos fazer um breve intervalo e já continuamos falando sobre a Pura Vida acontecendo. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Faço um novo café, desisto de procurar. Sempre tem uma saída. Alguém aqui dentro me diga onde em mim fica o mar. Wagner Hengel. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 1050. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar.
De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. Esta é para quem quer economizar. Se a sua empresa gasta a partir de R$7.000 por mês em energia elétrica e faz parte do Grupo A, ligado à rede de alta tensão, você poderá economizar até 35% na conta de luz. Venha falar com a Copel. É simples. Além de ter controle total sobre os seus gastos, você reduz custos e pode focar no que interessa: crescer. Acesse o site copelmercadolivre.com e calcule o seu desconto. A Copel garante energia com economia para a sua empresa crescer. Copel, pura energia. Oi, eu sou Maria Paraguaia, da banda Escambau e das Cigarras. Estou na Rádio Cultura. Um beijo. 12h21. Estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo. Eu sou Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, fazendo a leitura aqui do céu da semana com o nosso oráculo semanal, sintonizando no Instagram, no YouTube, nas ondas de rádio da radiocultura.art. Então vamos dar sequência à nossa prosa aqui, entendendo que temos ainda recursos para fazer uma ótima revisão com este Mercúrio retrógrado e com as dinâmicas em que estamos nos realinhando para esse final de ano. Não é criar expectativa de mais surpresas do que já temos vivenciado, mas dar espaço para que mais aconteça, sem que a gente precise colocar realmente uma energia de esforço e excesso, para que a gente chegue até as festividades e comemorações, independente das nossas escolhas, mais centrado do que a gente começou esse ano. Porque vai ter mais, porque janeiro não é uma outra vida, não é uma outra dimensão, é logo ali. Então, com um pouquinho mais de paciência, a gente vai ter esses dias para fazer ajustes, para perceber como é que a gente vai conseguir alinhar situações que até agora a gente não tem exatamente um caminho, um entendimento de como desdobrar. Então, um pouquinho mais de paciência, como se fosse aquele temperinho. Você já tentou de tudo em relação a determinadas receitas, assuntos, áreas da vida, questões que estão se desenrolando? Já tentou olhar para todas as possibilidades da decisão, mas talvez ainda não tenha colocado esse pozinho, esse conteúdo, essa informaçãozinha do que é paciência para você nesse momento. Qual é o nível de paciência que você está lidando com as situações? Porque muitas vezes a gente nem percebe o quão impaciente a gente está sendo ao responder alguém no dia a dia, principalmente aqueles com os quais a gente tem intimidade. A gente acaba canalizando aquele lugar de impaciência como se todos ao redor estivessem roubando o nosso tempo. E eu tenho percebido também que durante essa temporada, assuntos, pessoas e situações que a gente gosta muito, mas que por algum motivo se distanciou, por exemplo, retomadas de estudos, né? Você começou aquele livro, começou aquele assunto super empolgado, e de repente outras coisas foram acontecendo e ficou ali de lado. E agora dá para retomar, aproveitar aqueles intervalinhos de pausa, onde precisa exercitar a paciência e acessar e consumir e nutrir-se principalmente de informações que vão te auxiliar a desenvolver essa paciência, porque vão expandir de alguma forma a tua percepção. Então, estudar esses temas que auxiliam o nosso cérebro, a nossa percepção, a entender as energias, a entender o nosso funcionamento, a entender os mistérios do universo, tudo aquilo que de alguma forma nos traz crescimento, ou mesmo investimento direcionado num assunto, num estudo profissional, em algo que seja aplicável para aquilo que você está
fazendo de formação ou pela área que você trabalha, porque essa revisão ela acontece no mundo simbólico, no campo sutil, para que a gente retome as nossas verdades e tenha informação suficiente para se movimentar com aquilo que a gente realmente acredita. Então, quando a gente começa a fazer isso, a gente vai entendendo o que é de fato transformar o erro em acerto e perceber que a mesma energia que nos leva a errar, a cair, a falhar, a se desorientar, a se afastar de situações, aquela mesma energia ela é alquimizada, ela é transportada, ela é levada, ela é movimentada para que a gente consiga primeiro fazer uma nova base de paciência consigo mesmo em primeiro lugar, tá tudo bem, até agora isso aqui não se desenrolou, ou eu preciso resolver isso e o prazo está apertado, então com paciência eu consigo entender que eu posso chegar a novos acordos, mas eu não posso deixar de confiar e acreditar no meu poder de transformar as coisas. Então isso serve de modo geral para que cada um perceba como é que essa informação se comporta, para ter essa atenção na comunicação. Com paciência comigo, com o que eu penso, com o que está acontecendo ou deixando de acontecer na minha vida, quando eu vou lidar com os outros, quando eu vou lidar com o entorno, eu não preciso lidar como se todos fossem obstáculos, como se todos fossem empecilhos para que eu possa viver a minha pura vida acontecendo. Isso desde aqueles que envolvem hierarquias, como dentro de uma área profissional, desde aquele evento e situação que envolva processos emocionais, onde a atenção fica muito voltada para o comportamento do outro, mas pouca para o seu próprio comportamento. Então, revisem, para quem já tem um pouquinho mais de intimidade com a qualidade de Sagitário lá no seu mapa astral, vai ver qual é a área que aquilo está influenciando. Se esse Mercúrio retrogradando, ele vai te trazer uma revisão mais incisiva em algum ponto, em algum assunto, já se antecipa para cuidar disso com um pouco mais de carinho, percebendo realmente o que é sustentar o arco e a flecha. Como é que o seu corpo precisa estar se sentindo? De novo, assuntos que a gente sempre fala porque são básicos, né? Como é que você está dormindo, como você está se alimentando, como você está cuidando das suas rotinas, como é que você está se tratando. No básico, como é que você está nutrindo os seus 5 sentidos, o que você tem escolhido ouvir, o que você tem escolhido ver, o que você tem escolhido cheirar, sentir o perfume, o que você tem escolhido se alimentar, falar, perceber, degustar. O que você tem escolhido sentir, o que tem passado pelas suas mãos. E aí, se você percebe que, olhando para esses sentidos, as coisas não vão bem, porque talvez você esteja em ambientes inóspitos, em ambientes agressivos, violentos, e as coisas não estão acontecendo de uma forma que você fale, assim, eu posso simplesmente agradecer por tudo que está acontecendo porque está tudo bem. Se você não pode olhar para isso dessa forma, a primeira coisa então é não se culpe por estar nesse lugar. Se você não está conseguindo ter em mãos coisas boas, se não está circulando pelos seus sentidos percepções agradáveis, a primeira coisa é ter essa paciência de sim, eu aceito que nesse momento não esteja bem, não esteja como eu gostaria, como eu acho que eu mereço ou deveria estar. Mas eu consigo perceber que isso é temporário. Então, o tempo de retrogradação, que depois também vem a retrogradação de Marte, que vai fazer a gente falar, segura a onda aí também, não vamos sair metendo os pés pelas mãos, só porque percebeu que as coisas não estão tão agradáveis agora. Segura a onda para tomar decisões, porque as coisas precisam ser feitas com essa paciência que faz com que a gente entenda que o grande avanço, o grande crescimento na vida é quando a gente consegue
lidar com as situações ruins, indesejadas, e perceber que elas estão a serviço da gente abrir caminhos pelo amor. Então, por mais que tenham situações dolorosas acontecendo, quando você tiver força para sair por amor a si ou por um outro objetivo que seja maior do que essa dor, maior do que esse incômodo, isso se organiza para acontecer. Então é por isso que a gente precisa usar esses tempos de revisão, de final de ciclo, de entremeios, para nutrir ao máximo aquilo que a gente quer ver crescer, mesmo que seja um lugar que a gente só consiga acessar e perceber quando a gente vai dormir, ou por sonho, ou porque é algo que você escolhe refletir, rememorar e visitar antes de dormir, criar aqueles cenários. Mas isso é extremamente importante, porque esse movimento, essa atenção com a comunicação, com a nossa própria antena, é que faz com que a gente crie oportunidades para estar no lugar certo, na hora certa, para vir de encontro e magnetizar situações e pessoas e pequenos detalhes que fazem a diferença naquilo que está de alguma forma desenhado para acontecer. Então, quando a gente consegue perceber coisas que antes não tínhamos percebido, isso já é um véu a menos na nossa percepção, nos nossos sentidos. Quando a gente consegue perceber alguma mudança, por menor que ela seja, um jeitinho de fazer as coisas, que você fala, opa, não tinha percebido, olha o opa, peraí de novo. Opa, peraí, não tinha percebido, mas isso aqui tá fazendo toda a diferença e tá me fazendo bem? Isso aqui mudou? Isso já não é mais, eu não fazia isso no começo do ano ou no passado? Então, trazer esse movimento de perceber as pequenas coisas que não se tinha percebido até então, é que faz com que esse movimento tão sutil do céu, tão sutil do campo astrológico, seja extremamente significativo, porque inevitavelmente a gente começa a quebrar aquelas convicções obsoletas e dá aquela reorganizada mesmo, dá aquele novo sentido para que a gente entenda o que realmente a gente quer, desde onde queremos passar o Natal e o Ano Novo, uma coisinha pequena, porém muito simbólica e que cria essa memória de muitas e algumas formas, mas que a gente entenda o que a gente realmente quer nesse curto prazo, até a gente entender o que a gente quer no médio prazo, para poder criar essa outra perspectiva. Por isso, quando a gente retoma algo que a gente gosta de estudar, quando a gente retoma alguma conexão, alguma relação, quando a gente revê os projetos pelos quais a gente está se desenvolvendo, quando a gente vai seguindo situações, terminando aquilo que ficou inacabado, se comprometendo a resolver e trazer soluções, também é uma belíssima deixa, um belíssimo caminho para a gente aprender a ser cada vez mais aberto e receptivo nas situações desconhecidas. Então, lidar tanto com o nosso excesso de otimismo quanto com os nossos equívocos é um momento de revisão. Então, não é nem o extremo de vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, eu não preciso me preocupar com isso e acabar sendo negligente consigo e com o entorno, e nem aquele lugar de ficar se equivocando porque acredita que só há uma maneira de fazer, só um jeito certo de fazer, e se esse jeito não for, não há nada a ser feito. Então, essas duas pressões, elas ficam mais visíveis para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. E olha que interessante nessa perspectiva da gente pensar que ponto de equilíbrio é onde a gente consegue se reconciliar com a gente mesmo, se reconciliar com a nossa história, se reconciliar com como as coisas são ou deixam de ser. Então, esse reconciliar-se com o passado, reconciliar-se com o presente e reconciliar-se com o futuro, para perceber que muitas vezes
Nem tudo é como a gente gostaria ou sonhou, porque a gente não vive numa realidade bolha, né? A gente não está aqui sozinho. Então, existem inúmeras situações que a gente pode trazer como reflexão de forma até mesmo simples. Dessa vez eu não vou usar a palavra superficial, mas da gente perceber de forma simples. Tem pessoas que adoram o calor que está fazendo, tem pessoas que passam mal com o calor, tem pessoas que preferem o frio, tem pessoas que preferem estar morando na neve, tem pessoas que ficam bem em determinadas altitudes, tem pessoas que não ficam bem. Existem milhares de tipos de etnias, de povos, de formas do nosso corpo biológico funcionar. E a gente acha, muitas vezes, usando essa mente mercurial ali linear, que as coisas têm que sair do jeito que a gente fez de tudo para que saísse, sem considerar essa multiversidade, essas múltiplas realidades que acontecem no mundo. Então, quando a gente sofre um atraso, aquilo também impacta outras pessoas que você vai encontrar, ou aquilo muda a dinâmica do trânsito. Então, são pequenos fragmentos de situações, conversas que a gente tem, em um tempo que a gente faz uma coisa ou outra, sempre essas diversas situações impactam as pessoas com as quais a gente vive, as pessoas que a gente nem sabe que existe, e o fluxo dos acontecimentos. E para que a gente não entre nesse âmbito extremamente complexo de pensar em realidades paralelas e tudo mais, é mais simples a gente pensar dessa forma. Nós somos um grãozinho de areia dentro desse universo. E a gente precisa fazer também com que as coisas aconteçam de forma que a gente coopere com os outros, mesmo sem perceber. Então, de forma prática, é bom a gente confirmar as situações que a gente realmente tem e está disponível para viver, aproveitando esses últimos dias de novembro, entrando em dezembro, rever dados, rever informações, rever situações, reservas, contratos, remarcar o que não estiver bem alinhado. Também pensando nisso, se eu não sei como é que vai ser determinada coisa, aquilo está meio confuso e eu estou vendo que eu estou bagunçando a vida de geral para manter uma coisa que eu quero que aconteça, será que dá para rever? Pensando também que aquilo ali pode estar trazendo um certo prejuízo ou atraso ou complicação que pode ser amenizada fazendo um novo acordo, remarcando o jeito que aquilo pode acontecer, para que a gente entenda que tudo e como tudo está interligado. Então, cada decisão, não somente agora, mas sempre, impacta diretamente esse entorno e os outros. E a gente só consegue viver essa tranquilidade e paciência quando essa percepção também está em dia. Porque a gente não precisa atropelar ninguém, a gente não precisa competir o tempo inteiro com as situações e pessoas como se o tempo fosse só nosso, só individual. E aí a gente vai com mais tranquilidade, porque vai percebendo que essas mudanças, então, elas são pequenas peças de quebra-cabeça. Elas são uma forma da gente entender que são vários cenários, são várias realidades que acontecem simultaneamente, mas que tudo isso são pequenas peças que precisam ser encaixadas. E quando a gente toma uma decisão no nosso dia, na nossa semana, na nossa vida, essas peças, elas se encaixam e elas formam outro cenário, elas formam uma outra realidade. Então, de forma que a gente possa refletir sobre isso no final do ano, é muito importante que a gente retome, revise quais são as pecinhas que a gente está movimentando. Vamos fazer mais um breve intervalo e já voltamos com o nosso oráculo semanal. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo.
Economizar energia é importante e disso você já sabe, né? Fique ligado nas dicas da Copel para garantir eficiência no seu consumo. As lâmpadas de LED garantem uma boa iluminação gastando menos energia. E alguns hábitos também podem ajudar. Desligar as luzes ao sair do ambiente e aproveitar ao máximo a luz natural do dia. Eu sempre tenho uns anéis assim perdidos. Você esqueceu? Como é? Não me lembro. Ele é um sol. Sim. Esqueceu? Sim, esqueci. Eu deixei ali para se lembrarem. Sim. Vou pegar Deixou ali. ele na salinha. Oi, eu sou o Obrigada Plá por perceber. e também estou aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Demoral, você com seu portão eletrônico e vidro fumê. 12h41. E estamos de volta com a Pura Vida Acontecendo, falando aqui sobre este final de ano, sobre Mercúrio retrógrado, sobre revisar os nossos comportamentos, condutas, documentos, planos e planejamentos. Então, continuando a pensar nesse tipo de análise que a gente precisa fazer em todo momento da vida, mas entendendo que é cíclico e que isso, por toda a estrutura social que a gente vive, também por essas influências astrológicas, isso também é um tema muito propício para o final de ano, quando a gente vai fazer aquela faxina, quando a gente vai planejar as nossas mudanças e quando a gente quer começar coisas novas a partir do ano que se inicia. Então, aproveitar essa dinâmica também durante esses dias agora dessa semana, última semana de novembro, para parar, analisar e harmonizar aquilo que você de alguma forma já sente que precisa ser feito. Como? Bom, temos aí uma lua minguante em Libra que já vai fazer o seu movimento, mas usar esse movimento aqui para colocar isso de forma justa, para colocar isso de forma confiante, para a gente se motivar tanto pelos nossos objetivos quanto pelos nossos encontros e sincronicidades. Então é fazer essa ponte, né? Da mesma forma que o céu vai fazendo essa ponte, nos trazendo, a gente também vai se decidindo de fazer essas pontes no dia a dia, tanto pelos nossos objetivos, quanto esses objetivos que também cabem aos outros. Michele comentando aqui no Instagram, dizendo que viu Mercúrio sentado afiando com toda atenção a ponta da flecha. Olha que simbolismo bonito, não é? É isso mesmo. É assim que a gente vai entendendo também, né? Um grande caboclo, então. E aí a gente vai se preparar, então, para chegar no final de semana, entendendo o que e quem está no controle de verdade das situações da nossa vida. Para que a gente entenda que tem momentos onde, isso aqui está descontrolado, eu não sei bem o que fazer com isso aqui. Entender também esse lugar de humildade para pedir ajuda de repente, né? Então, se Mercúrio está ali fazendo esse movimento paciente de revisão e você não está conseguindo perceber algumas coisas sozinho para resolver determinadas áreas da vida, para quem você pode pedir um auxílio, uma ajuda, uma parceria, para que você possa resolver uma situação, porque o nosso cenário do oráculo semanal é o lampejo intuitivo. Olha quem está no Instagram, no YouTube, como é bonita esta carta. Essa carta, então, ela tem o nome de lampejo intuitivo. Esse brilho dela é tão grande aqui que a gente já faz essa associação realmente de que é assim que acontecem os insights. Lampejo intuitivo diz o seguinte, esse é o momento onde eu faço a leitura no livro Cura Vibracional Prática, de onde sai esta carta. Aqui temos o cenário, então, da nossa semana. E ela diz o seguinte: agora você adquiriu tanta prática no processo de observar os pensamentos que não pensa mais, só tem lampejos intuitivos. Os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro agora funcionam como uma coisa só. Isso só é possível agora que a sua mente acolheu o seu coração. Desde que a mente e o coração sejam uma coisa só, o seu entendimento agora vai além do raciocínio comum. A percepção intuitiva é possível quando a luz amor fulgura no seu coração-mente.
Ela pode ser repentina ou contínua, dependendo da sua capacidade de sustentar a síntese de todos os opostos. Quando isso acontece, o coração-mente fica silencioso, cristalino e aberto, e é capaz de refletir os mais elevados ideais divinos por meio da luz-amor. Contemple o seu verdadeiro ser no pensamento divino da luz-amor e você terá todos os lampejos intuitivos dos quais precisa. Veja o paraíso numa semente. Visualize e sinta o lampejo intuitivo como olhos se abrindo em todas as células do seu corpo. O lampejo intuitivo lhe diz: seja o olho, a luz e o objeto visto. Transforme a dualidade do sujeito e do objeto num eureka. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: tenho lampejos intuitivos quando todo o meu ser busca entendimento. Veja que é diferente, então, da gente buscar ter razão, da gente buscar estar certo, da gente buscar coisas que comprovem a forma como a gente acredita que as coisas deveriam ser. É aí que a intuição faz a ponte e se manifesta, que tem a ver com esse religar e essa reconexão com a gente mesmo, de perceber que quando tudo está mais silencioso, as portas se abrem naturalmente, porque não há uma necessidade de validar nada. Então, esse cenário do lampejo intuitivo, a gente vai trazer aí as palavras-chave, aquilo que faz sentido, fica com aquilo que mais tocou aí você de alguma forma, porque agora na nossa mochila, mais uma vez, porque não é a primeira vez no oráculo semanal que a gente traz a carta do chicote. No baralho cigano, a carta do chicote, ela tem este teor que o próprio símbolo do chicote, porque ele é utilizado, tem, né? Então, simbolicamente, esse chicote saindo da posição que a gente fala que é a nossa mochila, né? Que a gente tira aquele peso, que a gente tira aquele excesso, então, para poder abrir caminhos, simbolicamente, esse chicote aqui, ele tá falando, chega de ficar se castigando, chega de ficar se culpando, reproduzindo aqui também um movimento que não começou ontem, que não começou agora. Entenda que toda essa dinâmica, ela tem a ver com alguma imaturidade. De novo, como eu gostaria que as coisas fossem diferentes e não são, eu fico me castigando, eu fico me culpando, fazendo confusão. O que acontece também de você começar a usar esse chicote com os outros, né? De castigar os outros, ou de querer ferir os outros, de culpar os outros, e de estar sempre num modo reativo porque se sente muito machucado ou machucado. Então, né, nesse sentido, aqui a gente fala de novo de algo que foi, algo de alguma forma foi citado ali quando eu estava falando sobre o céu astrológico, que é perdão, é fazer do perdão um ato de criação. É entender que quando a gente libera aquilo que nos castiga, nos machuca, seja por um trauma, uma memória, uma coisa que você sempre acreditou que seria imperdoável, sem perceber o quanto te envenena, que você consegue abrir espaço e relaxar e silenciar e perceber que nada mais precisa ser resolvido porque já está lá dentro. Ah, mas então eu preciso perdoar uma pessoa que me castigou, que fez muito mal para mim, que me machucou? Precisar você não precisa, mas seria ótimo. Isso não quer dizer que você tenha que conviver com a pessoa, que você tenha que virar melhor amiga da pessoa, que você tenha que ignorar essas dores. Mas aí a gente está falando de um perdão que é sempre um auto-perdão. Eu me perdoo por ter passado por uma situação que foi horrível para mim. Eu me perdoo por as coisas não terem acontecido da forma mais saudável para mim. E isso dá espaço, então, para esse ato de criação. Que aí, olha que bonito, quem abre caminhos, então, é a carta da criança. Então, quando a gente consegue liberar esses autoflagelos, essas culpas, essas dores, esses pesos, a gente dá espaço para a energia da criança, para essa imaturidade emocional se tornar uma liberdade de ser. Aqui eu também trago essa atenção sempre para, bom, quem tem filhos que aprenda com os próprios filhos, principalmente enquanto eles são ainda crianças. Eu gosto de
pensar, para quem não sabe, eu tenho 3 filhos que ainda são entre criança, pré-adolescência e adolescência, e gosto de pensar que as coisas fluem melhor quando a gente passa a olhar o mundo como eles veem. Então eu fico muito mais curiosa e interessada em entender como é que eles estão percebendo as coisas sem tanta contaminação quanto nós, adultos já vividos e experientes, e entender as coisas de uma forma mais amorosa. Então essa atenção com as crianças que estão ao redor, às vezes não necessariamente filhos, mas crianças que estejam por perto, ela ajuda a gente a estabelecer o contato com o que há de mais amoroso e intuitivo, que faz com que a gente consiga fazer essa manifestação, criação de riquezas, de preciosidades, de momentos que vão ficar registrados no livro da vida, porque a gente estava lá vivendo e dando risada junto. Então, proteger tanto a relação com as crianças, quanto proteger a criança, as crianças, é algo extremamente importante para a gente manter esse movimento de crescimento, porque isso também ajuda a gente a proteger o nosso olhar, a proteger a nossa intuição. Se preservar, se respeitar, isso tudo começa quando a gente percebe a infância, quando a gente percebe essa pureza e também essa força de uma semente em crescimento, em perspectiva de ser uma grande árvore. E aí a gente vai olhar então rapidamente aqui para minha caixinha que sumiu, gente, meu Instagram fechou aqui, mas eu vou usar essa pergunta que aparece. Se alguém tiver uma perguntinha para a gente finalizar aqui os nossos oráculos. Eu esses dias estava falando então sobre o poder da gente formular perguntas nos oráculos e na vida. Então, os oráculos, eles sempre vão nos devolver informações que nos pertencem, mas de uma forma mais consciente e clara. Então, é muito importante a gente saber perguntar, né? Quais oportunidades eu tenho para tal assunto? Quais oportunidades eu posso desenvolver? Quais qualidades eu devo cultivar, o que eu tenho para aprender em determinada situação, qual perspectiva, qual indicação, qual conselho, tudo isso são formas de elaborar as perguntas. Então, eu vou finalizar aqui lendo um comentário que foi deixado numa caixinha. O meu Instagram, ele fechou, então eu não consegui ver se tem algo mais. Acontecem essas coisas na tecnologia quando a gente quer abrir o oráculo, mas é o seguinte... Aqui uma pessoa conta que ela fez movimentos de voltar com o ex, mais um amor platônico que mexe muito com ela, meio que reapareceu com o mesmo padrão de rejeição. E ela está pedindo um help para saber o que as cartas dizem para ela. Então vamos lá, embaralhando aqui e trazendo essa situação. Bom, a gente tem aqui a carta respondendo para ela. A carta que confirma, a carta da vitória e a carta de morte ou alguém que foi embora. Sinalizando aqui que sim, né? Você está revivendo um padrão, então a situação de rejeição, ela está muito mais ligada com algo que você não conseguiu finalizar, aceitar, percebeu que mudou em você e fica buscando reafirmar aquilo, seja naquele relacionamento anterior, ou seja nessa situação que reaparece, e a sua grande vitória. Então, segundo essas 3 direções aqui, seria conseguir rejeitar essa rejeição, ou seja, ficar sozinha. E aprender a ficar sozinha e ser vitoriosa nesse lugar onde muitas vezes você pode estar querendo aparentar estar, mas a última carta ela coloca, olha, aquela pessoa que viveu determinadas situações, que foi vítima de determinadas situações, ainda não foi embora de dentro de você. Então, quando você dá e estabelece os limites, você para de rejeitar aquela pessoa que você realmente quer ser e tenta ser em relações que vão somente confirmar a rejeição e confirmar as dores e confirmar os machucados. Então, resumindo, vitoriosa quando consegue ficar solo. Bueno, aqui apareceu mais uma, gente, apareceu mais uma pergunta ali no Instagram, no direct, mas eu não consigo fechar para ler. Então, se alguém tiver aí mais
2 segundinhos para fazer alguma pergunta para eu responder para o baralho. Eu vou aproveitando para deixar um conselho geral para a gente finalizar aqui. Talvez tenha alguém que precise ouvir este conselho final e não esteja aqui atento. Eu vou deixar um conselho aqui, um conselho anônimo, então. A carta de surpresas, caminhos abertos e casamento. Aqui eu já não estou mais falando da situação da carta anterior. Esse conselho já é para uma outra pessoa aqui, a carta de surpresas, de caminhos abertos e relacionada a casamento. Então, para você que está ouvindo e não quis perguntar, ou para você que vai ouvir depois, essa situação é para quem está em algum desafio com o relacionamento, esperando algo acontecer e falta essa confiança para perceber que os caminhos já estão abertos. Essa situação, ela acontece e se desdobra ainda no final do ano. E se você acha que essa mensagem é para você, siga confiante de que algo ainda vai acontecer e para te surpreender e trazer um desfecho muito melhor do que você imagina para a situação que você se encontrou ao longo de todo este ano ou até mais tempo. Bueno, então os oráculos, eles são muito mais profundos do que essas amostras e essas tiragens que de alguma forma eu busco compartilhar com vocês ao final das últimas quartas-feiras de cada mês. Eu fico sempre disponível para que vocês entrem em contato caso queiram agendar alguma consulta e conhecer melhor das possibilidades do baralho. Mas, de qualquer forma, é muito bom e estou muito agradecida por estar aqui às quartas-feiras com vocês com este oráculo semanal. Na próxima quarta já estaremos em dezembro e eu estarei aqui de volta com vocês na Pura Vida Acontecendo, agradecendo o espaço da Rádio Cultura.arte, agradecendo a audiência de vocês, agradecendo quem acompanha o meu trabalho, seja pelo Instagram, ou seja pela rádio. E um beijo, até a próxima e façam dias maravilhosos. Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!